falar como que foi a minha primeira viagem longa com o neném, né? Que eu considero que foi a nossa aventura mesmo. Porque até então a gente tinha ficado 3 meses em Santos, né? Então direto de Santos pra São Paulo pra Santos. Mas levavam... Eu nem lembro mais o tempo, mas acho que era 1h30. Mas era tranquilo, eu nunca tive nenhum problema, né? Mas nessa nova viagem não, ia ser longa de verdade. Acho que a previsão era quase 6 horas. Acho que um pouco menos de 6 horas, mas era um bom tempo. Então, como eu nunca tinha viajado por tanto tempo assim com ele, né? Eu não sabia como seria. E daí por isso que eu considerei que começou a nossa aventura mesmo. Porque lá também eu não ia ter rede de apoio, né? Porque em Santos eu ainda tinha o apoio das minhas amigas, estava perto de São Paulo. Mas pro novo destino ia ser bem diferente. Saindo de Santos, né, primeiro eu fiquei uns dias na minha mãe, porque eu precisava colocar bagageiro no carro, porque não daria, né, o espaço para carregar as coisas do neném, as minhas coisas. E eu teria acompanhantes também. O meu sobrinho e a mãe dele foram junto com a gente, né, então precisava espaço também para eles e as coisas deles, né. Daí por isso que eu fui pra minha mãe pra organizar essas coisas também e pra ela ficar um pouquinho, né, com o neném também. Então eu fiquei lá uns dias, coloquei o bagageiro e depois fui pro destino seguinte, né, que era Angra. O meu plano era sexta-feira de noite já deixar tudo no carro organizadinho, né, pra no sábado de manhã só encontrar o meu sobrinho e a mãe dele, né, e a gente pegar a estrada. Só que o que aconteceu? A minha mãe ficou doente. E a gente não sabia se era virose, o que era. Depois a gente descobriu que não, né? Ela começou a ter alguma intolerância com grãos. E ainda assim eu tava com medo também de ser virose e acordar no dia seguinte ruim, né? Mas não acordamos ruins, nem eu nem o bebê. No dia seguinte a gente acordou bem. Só que como a minha mãe ficou doente, na sexta-feira eu não consegui organizar as coisas, né? Porque ela ficaria olhando o neném enquanto eu organizava as coisas. Porque lá na casa da minha mãe eu não tinha assim, uma forma de deixar o neném sabendo que ele ficaria seguro e eu conseguir fazer as coisas também, sabe? Geralmente nas casas que eu vou sempre tem alguma forma, né, pra eu conseguir tomar banho e tal. Mas lá na minha mãe eu não conseguia adaptar alguma forma. Então ela também não conseguiu ficar com o neném porque ela não tava bem. Por isso eu não consegui organizar as coisas na sexta. Daí ficou pro sábado. Só que sábado tava maior temporal. Eu não tinha um lugar coberto também pra parar o carro pra guardar as coisas. Tava maior chuva, tava muito difícil pra organizar as coisas. E como era a primeira vez que eu fazia essa viagem longa, né? Eu não tinha ainda organizado assim o carro, não tinha uma posição pra pôr as coisas. Quando a gente já tem uma posição certinha, já é rapidinho, né? Já chega e já sabe onde que vai colocar cada coisa, o que vai em cima do que. Mas eu ainda não tinha isso, porque era a primeira viagem com bagageiro. A vez que eu fui pra Santos, por exemplo, eu acabei fazendo 2 viagens, né? Eu não tinha o bagageiro também, mas na primeira viagem eu levei uma parte, daí quando eu voltava pra casa da minha mãe, pegava mais algumas coisas e descia pra Santos. Então, dessa vez eu não teria como ficar indo e voltando, que era uma viagem longa. Daí foi difícil organizar as coisas. Quando a mãe do meu sobrinho chegou, ela me ajudou até a organizar, porque eu não ia dar conta de organizar tudo sozinha, não. E no final a gente só saiu socando as coisas no carro. Eu não consegui organizar direitinho, porque tava difícil com chuva e tal. Então as coisas ficaram meio bagunçadas, né? Mas foi do jeito que deu. E o plano também era sair cedo, mas como demorou pra conseguir organizar tudo, a gente acabou saindo tarde, acho que já eram 2 da tarde. E é isso que dificultou mais a viagem, né? Provavelmente se a gente tivesse saído cedo, eu tô dando uma mãozinha pro baby. Se a gente tivesse saído mais cedo, provavelmente seria mais tranquilo. Mas com todos os perrengues, não deu certo. A gente acabou saindo às 2 da tarde, debaixo de chuva. No começo, acho que as 2, 3 primeiras horas assim, da viagem foi bem tranquila, o neném até dormiu. Mas depois ele começou a ficar mais irritado, porque ele queria se mexer, queria sair da cadeira, né? Queria brincar, queria viver. E já tava cansado de ficar lá sentado. Mas mesmo assim ele foi indo de boa.
Quando bateu umas 6 horas, que é o horário que geralmente eu saio do trabalho e começo a dar mais atenção pra ele, daí ele começou a ficar mais irritado. Eu comecei a parar de meia hora, onde eu via algum lugar pra parar, eu parava pra dar uma atençãozinha pra ele, brincava um pouquinho, mas por causa disso, desse monte de parada que a gente foi dando, a gente acabou chegando lá muito tarde. E ainda erramos o caminho. Eu coloquei o caminho que estava mostrando pelo aplicativo, não o que deveria ser, mas a mulher depois me mandou as indicações de como chegar. E na verdade a gente tinha passado por onde tinha que entrar, né? A gente passou a entrada do condomínio e foi lá pra frente, foi lá pro centrão de Angra. Não achamos, né, o lugar. E com esse vai e volta, né, já que a gente já tinha passado um lugar, acabou acrescentando 1 hora a mais na viagem que já era longa. Então a gente parou em algum... A gente não tinha nem jantado, né? A gente parou em algum lugar, comprou um lanche. Eles foram comendo no carro, eu comi na hora que eu cheguei, né? Porque a gente já tava exaustos. Nós chegamos, eu acho que... Pior que eu esqueci se era meia-noite ou umas 10, mas já era assim, bem tarde. Eu acho que tava beirando a meia-noite mesmo. Tava bem tarde, bem cansados, né? A gente só pegou assim o que precisava pra noite mesmo. E eu comi meu lanchinho lá e a gente já foi dormir. Dia seguinte, de manhãzinha, eu já esvaziei o carro, né? Consegui tirar tudo. Dei uma semi-organizada. E nós demos uma turistada. A gente foi numa ilha. Esse dia o tempo tava mais bonitinho, até que a gente sofreu bastante esses dias com chuva, né? E era período de férias, né? A ideia era, tipo, meu sobrinho aproveitar nas férias. Lá no condomínio tinha piscina, mas tadinho, só choveu. Ele conseguiu até aproveitar um pouco a piscina, né? Mas bem pouco. Ele poderia ter aproveitado bem mais se ele tivesse chovido tanto. Então a gente conseguiu, né, no dia seguinte ir pra praia lá. A gente foi numa ilha, a gente andou de barco e tal. A primeira vez que eu nem ando de barco. Foi bem legal. E lá era lindo demais. A água, assim, muito azulzinha, assim. Cada lugar que eu olhava, cada ponto, assim, era muito bonito. Eu dei uma filmadinha até por cima. Vou até colocar os vídeos depois, mas eu filmei bem por cima mesmo. E na viagem eu nem filmei nada. E foi tão cansativo assim, em nenhum momento eu filmei. Tava focado só na estrada mesmo, no caminho e chegar logo. Então foi esse o meu relato da primeira viagem longa com o neném. O que me salvou, assim, foi que o meu sobrinho e a mãe dele estavam juntos, né? Então, às vezes que o neném começava a ficar irritado, eles brincavam um pouco com o neném também, às vezes acalmava, né? Porque sozinha eu acho que eu teria parado no caminho e dormido em algum lugar e continuado a viagem no dia seguinte, né? Porque não teria como eu distrair o neném. E apesar da chuva, a semana que eles ficaram lá, a gente conseguiu até aproveitar, né? O que dava pra aproveitar, a gente aproveitou. A gente também deu uma passeada lá no centro da cidade, foi bem legal. E então é isso, esse foi meu relato de viagem. Vou colocar agora os vídeos que eu gravei lá na praia. Beijo! Olá, estamos em Angra agora. O neném, ó, um negócio no rosto dele, chamou o neném. O neném acabou de andar de barco. Não deu pra filmar lá, vou tentar na volta, talvez. Vamos ver se eu consigo. Olha que bonito aqui. A gente foi pra Praia Grande, atravessamos de taxi boat. E é bonito, faz uma semana já que eu cheguei, mas o tempo tá ruim. Então, só hoje deu pra curtir. Tá dando pra curtir a praia também porque eu trabalho, né? E veio o meu sobrinho e a mãe dele também, tá sendo legal. Mas lindo aqui onde a gente tá. Vou filmar aqui. Ali tá o taxi boat, acho que foi o que a gente veio. Tá tranquilo até a praia, não tem muita gente não. Hoje é domingo. Também que o tempo tá mais ou menos. O sobrinho tá aqui, por aqui, nadando. Cadê ele? Deixa eu procurar. Ah, tá ali. Boinha. Aqui tá o nenenzão. O neném tá curtindo. De meio. A água clarinha, tá batendo sol, dá pra ver uns peixinhos aqui nadando. Olha esse peixão. Agora o solzinho veio. O neném aqui, protegido, vou até baixar aqui. Né, meu?
Lindo demais. Bisa singkot.